Desde o início da história, o Nilo tem sido a força vital de uma das maiores civilizações da Terra. Suas águas já passaram pelos pés de Aristóteles e de Cleópatra, de José e Moisés, dos cruzados e dos faraós do Antigo Egito. Todos se banharam nessas correntes. Os egípcios sempre acreditaram que esse rio fosse seu presente exclusivo dos deuses. E até recentemente, era permitido que ele passasse sem problemas para suas terras. Mas agora tudo está prestes a mudar. A Etiópia está ocupada, construindo represas que ameaçam cortar o suprimento de água do Egito em sua fonte. Muitas das guerras do século XX foram pelo petróleo. Mas as guerras do século XXI serão pela água, com o Nilo no centro do conflito. Os rios e a vida. Nilo. Versão brasileira, Som de Vera Cruz Studios. Distribuição Sinapse. Água doce corrente sempre foi a força vital de nosso mundo, mas agora é mais preciosa do que nunca. Nos próximos 20 anos, estima-se que a quantidade de água disponível para todos irá diminuir em 1/3. Mas essa história não é só sobre a água. É sobre o Nilo como ícone para crentes fervorosos e sobre a ideia de posse que se iniciou 1000 anos atrás. Essa jornada épica vai seguir o rio até sua nascente na Etiópia. E enquanto o Nilo faz sua viagem de volta para casa, suas águas lavam as vidas do povo que não pode sobreviver sem elas. O Nilo flui do coração da África para 2 canais principais. O Nilo Branco, que começa no Lago Vitória, em Uganda, e o Nilo Azul, que vem das montanhas da Etiópia e que alimentou o crescimento do Egito e de sua capital, Cairo. O trânsito esmagador e as multidões ruidosas formam o cenário para uma divertida mistura de presente e passado. E através disso tudo, segue o Rio Nilo, a fonte de vida e o coração dessa cidade. A maioria dos cidadãos aqui conta com esse rio. Para eles é um bom lugar para dar um passeio com a família, uma grande localização para um apartamento ou só um lugar para um pouco de paz longe do barulho das ruas. Eles provavelmente nem pensam que sem esse rio eles nem estariam aqui. Num país com poucas chuvas, o Nilo dá ao povo água, trabalho, comida, vida. Para alguns, ele também oferece um lugar para viver, como Abdullah e sua família, que vivem no Nilo o ano todo. Claro que a vida é difícil, principalmente quando o clima é frio. Algumas pessoas vivem muito confortavelmente e outras têm uma vida difícil como nós. Mas tentamos não sonhar muito alto. Algumas pessoas nascem ricas e nós somos pobres e humildes, com uma vida. Com 17 milhões de habitantes e ainda em crescimento, Cairo mais do que dobrou de tamanho nos últimos 50 anos. A cidade é agora lar de quase o mesmo número de pessoas de toda a Austrália, todas confinadas numa cidade caótica.
Simplesmente não há espaço suficiente aqui para todos. Então, algumas pessoas foram empurradas da terra para o rio. Eu fui trazido num barco pelo meu pai. Eu já trabalhava ao lado dele antes dele falecer. E depois me casei. Minha mulher era da aldeia de El Monúfia. Eu disse que ela podia ficar lá com os parentes, já que eu vivo e trabalho no barco, mas ela se recusou e disse que se temos que ficar juntos, vai ser no barco. Abdullah Safir e sua jovem família vivem numa pequena comunidade. Esses pequenos barcos de madeira são suas casas. Eles pescam neles de dia e dormem neles à noite. Eles pegam sua água diretamente do rio, lavam suas roupas e dão banho em seus filhos. Eles também ganham suas vidas nele. Levando para casa entre 10 e 20 dólares por dia, Abdullah só pode pagar as necessidades básicas da vida. Eles nunca puderam pagar um apartamento ou uma casa. Mas apesar de suas condições de vida difíceis, Abdullah ainda ama sua vida no Nilo. Quando minha mãe morreu, eu me lembro dela me dizer que eu tinha nascido no barco antes de ser levado para o hospital. Eu sou como um peixe. Se você me levar para longe do rio, eu morro. Eu amo o Nilo. Esse caso de amor com o Nilo está no centro da psique egípcia e existe desde a era dos faraós e de suas pirâmides. Essas estruturas monumentais estão a 1 hora de carro do Nilo, em Giza. Bem longe do trânsito e dos subúrbios quentes e movimentados do Cairo, parecem completamente desligadas do rio e de suas preocupações. Mas nem sempre foi assim. Nos tempos antigos, o Nilo passava por aqui porque durante os meses de verão o rio enchia e invadia suas encostas, com as águas alcançando Giza e além. Esse fenômeno natural recorrente era o segredo por trás do sucesso do Egito. As cheias vitais davam aos faraós um fornecimento de água que permitia que eles fizessem suas colheitas e alimentassem seu povo. Também permitia que eles carregassem pedras gigantes para que pudessem construir suas pirâmides. Os egípcios antigos não faziam ideia de como as cheias chegavam a eles durante o verão quente, quando outras nações secavam e morriam no calor. Mas eles agradeciam aos seus deuses pelo milagre através do qual não só as pirâmides, mas toda a sua nação foi construída. E até hoje, mesmo com o fim das cheias e com os deuses esquecidos, os monumentos que foram construídos em homenagem a eles continuam como testemunho do direito histórico dos egípcios de ter e controlar o Nilo. Mas os antigos direitos ao rio nem sempre respondem às necessidades do povo de hoje. Shabraman é uma aldeia nas cercanias de Giza e no limite do deserto. Comparados a alguns outros, os moradores aqui estão bem, mas ainda não têm o que mais precisam. Água doce corrente. A maior parte das casas aqui tem uma torneira, mas a lama que sai dela é muito suja para se beber. Então,
Os moradores têm que carregar sua água de encanamentos distantes ou comprá-la de vendedores privados. A água das torneiras não é boa para beber e cozinhar. Você pode usar para tarefas domésticas, mas minha água é boa. As pessoas podem usar para beber e também para cozinhar. Said Mohamed Abdor é o vendedor de água local. Tinha uma tenda de especiarias no mercado, mas viu uma oportunidade de ganhar mais dinheiro vendendo algo bem mais valioso que o açafrão. Faço isso há 8 anos. Quanto mais trabalho, mais clientes ganho. Os habitantes da aldeia, todos os bares e todas as casas residenciais compram minha água agora. O recente crescimento da população no Egito não foi acompanhado pelo crescimento da infraestrutura do país. Então, o povo que vive nas cercanias, como essa em Chabramã, tem uma carência desesperada de comodidades básicas. Para Said Mohamed, no entanto, o negócio floresce, com as pessoas jogando dinheiro para ele. Há 800 vendedores de água no Cairo e em Giza. E com o país ainda crescendo em rapidez alarmante, eles trabalham horas extras para tentar suprir a demanda. Então Said Mohamed planeja em breve comprar outro cavalo e carroça para expandir os negócios. É fácil se compadecer da necessidade do Egito por mais água. E o governo agora está desesperadamente tentando encontrar novas maneiras de aumentar o suprimento do Nilo para satisfazer as necessidades de seus milhões em crescimento. Mas algumas pessoas dizem que o país já usa mais do que sua parte. Seu direito ao próprio fornecimento de água agora é desafiado por um vizinho desesperado e determinado, que está preparado para ir a extremos para assegurar a sua parte do Nilo. A situação nunca foi tão instável e o Egito ameaça a guerra, com a Etiópia em sua mira. O Nilo no Egito passa quase inteiramente pelo deserto. Fora as finas listras de terra verde e úmida na borda do rio dos dois lados, todo o país é feito no deserto inóspito. Desde a Idade da Pedra, a maioria dos egípcios vive perto do Nilo, dependendo dele para tudo. Dos centros urbanos do Cairo e de Giza, o Nilo abre seu caminho através das planícies do Egito para as regiões agrícolas do Vale do Nilo, onde, mais uma vez, o rio tem um papel central na sociedade. Haman e Mohamed são pai e filho fazendeiros que têm um pequeno pedaço de terra no Vale do Nilo. Mohamed, no entanto, pode ser o último de uma longa linhagem. Meu pai é fazendeiro. Meus avós e bisavós foram fazendeiros. E eu sou fazendeiro também. Haman e Mohamed trabalham juntos do amanhecer ao anoitecer, desde que Mohamed tinha idade suficiente para carregar um faz ou um minjal. O ritmo de vida deles é igual ao de seus antepassados, e essa cena podia ser vista 1000 anos atrás.
Eles herdaram suas habilidades e suas ferramentas de seus antepassados e usam os mesmos canais de irrigação oferecidos antes pelos faraós para assegurar que o Nilo nunca deixasse de alcançar suas plantações. Mohammed e seus ancestrais sempre tiveram um papel crucial na vida egípcia. Mas sua profissão antiga agora está ameaçada. A longevidade dessa civilização reflete, mais que tudo, as habilidades adquiridas com o tempo por esses fazendeiros, mas também a fertilidade eterna de seu solo, um poder que não tem paralelos na história humana. Enquanto outras civilizações murcharam e morreram com a exaustão de seu solo, a terra do Egito era continuamente refeita pelas cheias que inundavam o país todo ano. Essas cheias permitiram que os faraós construíssem suas tumbas. Mas o mais importante, deram ao Egito um depósito anual de rica e gloriosa lama, na qual eles podiam plantar uma variedade de comidas. O Nilo é tudo para o fazendeiro egípcio e tudo para a terra. Nos velhos tempos, o Nilo ficava cheio por 3 meses, então amaciava o solo e depois, quando as águas baixavam, podíamos começar a cultivar. Mas os tempos mudaram. Imensos projetos de barragens rio acima foram feitos para dar ao Egito o suprimento necessário de eletricidade. Mas também diminuiu o fluxo do rio e destruiu a vida dos fazendeiros egípcios. O solo egípcio era um dos melhores solos do mundo. Mas os planos de barragens destruíram o processo de sedimentação que enriqueceu naturalmente sua terra por milhares de anos. Os campos de Mohammed agora dão um retorno bastante fraco. Nós fazíamos nosso cultivo sem química, mas agora temos que usar química. Sem ela, temos uma colheita muito pobre, mas os pulverizadores são bem caros. Os fertilizantes artificiais simplesmente não são tão efetivos quanto a mãe natureza e também tomam muito de seu lucro. É uma situação difícil e Mohammed não vê mais futuro aqui para seus filhos. Como resultado direto dos métodos modernos de barragens, a agricultura no Egito está em declínio pela primeira vez na história. E os fazendeiros estão sendo forçados a sair de uma forma de vida que sustentou essa nação por milhares de anos. Quando o rio segue em direção à fronteira sul do Egito, é fácil detectar os sinais de que essa se tornou rapidamente uma nação muito moderna, com o turismo substituindo a plantação como o esteio da economia e os velhos hábitos gradualmente desaparecendo na areia. Mas não importa o quanto a vida muda em suas margens. O Nilo continua uma eterna e constante presença no Egito. Se as pessoas aram a terra ou relaxam em ternos de linho nos decks de navios de cruzeiros, o rio sempre está perto e presente. A maior atração para moradores e visitantes. Em Assuan, no entanto, uma cidade bem próxima à fronteira sul do Egito,
o rio é superado por um colosso que levou 10 anos para ser terminado e usou materiais de construção suficientes para construir 17 grandes pirâmides em Giza. A represa de Assuã. Chamada de Salvação do Egito quando foi terminada em 1970, a represa fornecia ao país 90% de sua eletricidade. Mas talvez o motivo mais importante para a construção dessa represa não tenha nada a ver com a geração de energia. O Egito é um dos países mais secos do mundo. O Nilo, apesar de ser um rio poderoso, às vezes se revela uma força extremamente vulnerável. Ele é quase inteiramente dependente das chuvas para alimentar e renovar seu fluxo. E no passado, quando elas falharam, o Nilo e todo o Egito fracassaram. Uma das piores secas aconteceu durante o tempo dos faraós e está gravada em pedra, conhecida como Estela da Fome. Esses hieróglifos contam uma longa seca de 7 anos, quando as chuvas não vieram e o Nilo se transformou numa vala de lama seca, como se fosse feita especialmente para receber os corpos secos da nação. Mas a represa de Assuã mudou tudo. Ela permitiu que o Egito guardasse vastas quantidades de água do Nilo no lago Nasser e desse ao país o controle direto sobre sua fonte mais preciosa. Por mais de 30 anos, a represa forneceu energia e água suficientes ao Egito para satisfazer as necessidades de seu povo. Durante os anos 80, quando a Etiópia sofreu anos de terríveis secas e fome, o Egito pôde recorrer às reservas do lago Nasser. Mas não mais. Com 63 milhões de habitantes agora ocupando toda a área ao longo do Nilo e com uma continuação da explosão demográfica, a represa de Assuã pode não ser suficiente para salvar o Egito da morte por sede no futuro. A solução para essa situação aparentemente impossível pode ser encontrada nos lugares mais improváveis. O projeto Tóxica busca aliviar a congestão da população e exigir 4.000 quilômetros de terras para a agricultura, irrigando o deserto. Eu levei água para o deserto porque tenho certeza do sucesso. A terra vai se tornar fértil e as pessoas vão poder viver aqui. As pessoas vão falar sobre esse projeto, como falam das pirâmides, da represa de Assuã e dos faraós. O secretário de Irrigação, Ahmed Morsi, é o representante do governo em Tóxica. Ele acredita que desviando água do Nilo e levando para o meio do deserto, o futuro do Egito estará assegurado. Mas transformar Tóxica de deserto em solo fértil requer 5 bilhões de litros cúbicos extras de água todo ano. Uma situação que enfurece muito as outras nações africanas. O Nilo passa por 10 países, mas o Egito sempre pôde usar a maior parte dele, 65%, deixando quase nada para que os outros países dividam entre eles.
Essa distribuição e posse do Nilo não tem nada a ver com a quantidade de água que passa por cada país. É, na verdade, o resultado de um velho acordo colonial. O Tratado de 1929 entre o Egito e a Grã-Bretanha, cujo império na época se estendia por cima de uma grande faixa da bacia do Nilo, deu ao Egito um poder de veto para impedir qualquer desenvolvimento rio acima que afetasse a quantidade de água que alcança suas terras. Em troca de algodão e de uma rota de mercado fácil para a Índia, os britânicos deram ao Egito controle total sobre o rio e uma boa parte de seu fluxo. Esses direitos ainda são mantidos hoje. Enquanto outras nações são impedidas de utilizar uma única gota do Nilo, o Egito agora desvia ainda mais desse precioso rio para plantar no meio do deserto. Ahmed, no entanto,